Meu nome é Rebecca Carter. Tenho 32 anos e administro as finanças da minha família, apesar de como me tratam. No nosso brunch mensal, minha mãe me olhou fixamente nos olhos e disse: "Estamos apenas tentando ser gentis, incluindo você. Não acho que você importa." Meu tio riu. Meu pai olhou fixamente para o prato. Tomei um gole de café, assenti e saí silenciosamente. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Antes de continuar, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se se já teve um familiar que subestimou seu valor. Eu venho do que parece ser a família americana perfeita no papel. Meus pais, Diana e Thomas Carter, construíram sua fortuna no mercado imobiliário. Morávamos em uma casa colonial espaçosa em Connecticut, tirávamos férias luxuosas 2 vezes por ano e nunca nos preocupávamos com dinheiro. Mas por trás da fachada elegante, nossa dinâmica familiar era tudo menos perfeita. Desde cedo demonstrei aptidão para números. Enquanto meus irmãos seguiram meus pais em carreiras mais chamativas, meu irmão Kyle se tornou cirurgião, minha irmã Amanda, advogada empresarial. Eu me dediquei à área financeira. Me formei com honras na Wharton, construí uma carreira de sucesso como gestora de patrimônio e, ironicamente, me tornei a pessoa responsável por administrar o complexo portfólio financeiro da minha família. A cabana foi a primeira grande compra que fiz com a herança da vovó Ruth. Ela foi a única que realmente me viu, deixando-me uma quantia substancial com instruções específicas para que eu a usasse para criar algo significativo. A família sempre falou sobre o desejo de uma propriedade de férias. Então encontrei a cabana perfeita à beira do lago em Vermont. 3 quartos, vistas deslumbrantes, um pier para pescar. Tudo o que eles sempre mencionaram querer. Coloquei-a exclusivamente em meu nome por questões de responsabilidade civil, embora todos a usassem livremente. Quando meus pais começaram a reclamar de administrar vários cartões de crédito e contas, criei uma linha de crédito compartilhada com a família. Organizei tudo, negociei excelentes condições com o banco com base em minhas conexões profissionais e garanti que todos os membros da família tivessem acesso a fundos quando necessário. Gerenciei os pagamentos, acompanhei as despesas e garanti que tudo corresse bem. Minha experiência financeira economizou milhares de dólares em juros e taxas anualmente. No entanto, apesar de tudo isso, eu continuava sendo o último item nas reuniões familiares. Minha opinião era a última a ser ouvida, se é que era considerada. Na reunião familiar anual para discutir investimentos, minhas sugestões eram frequentemente descartadas, apenas para serem propostas posteriormente pelo meu pai ou irmão, e de repente consideradas brilhantes. Quando a família decidiu reformar a casa principal, eu só fui consultado quando precisaram do dinheiro liberado. Houve o Natal em que se esqueceram de me dar um presente até a última hora, resultando em um cachecol genérico comprado às pressas, enquanto meus irmãos receberam presentes atenciosos e personalizados. Ou a vez em que meus pais remarcaram nosso tradicional jantar de domingo porque Kylie teve um pequeno conflito de agenda, mas se recusaram a mudar quando eu tinha uma apresentação importante no trabalho. Meus sucessos na carreira foram minimizados. Quando fui promovido a consultor sênior de patrimônio em uma das empresas mais prestigiadas de Boston, administrando carteiras bilionárias, a resposta da minha mãe foi: "Que bom, querida. Você ouviu que o Kyle está sendo considerado para chefe de cirurgia?" Meus clientes incluíam celebridades e magnatas da tecnologia, mas, em reuniões familiares, meus pais me apresentavam simplesmente como alguém que trabalha em um banco. Amanda, 2 anos mais nova que eu, seguiu o exemplo dos meus pais. Ela ignorava meus conselhos financeiros sem pensar 2 vezes, ao mesmo tempo em que me pedia para revisar sua carteira de investimentos. Kyle, o filho de ouro e o mais velho, com 34 anos, mal reconhecia minha competência profissional, confiando em mim para administrar suas consideráveis economias. Até minha prima Jenna, de 26 anos, que morava na casa de hóspedes sem pagar aluguel, graças aos arranjos que fiz, se juntou às minhas sutis provocações. Somente minha tia Patrícia ocasionalmente me defendia, tendo sofrido tratamento semelhante ao da forasteira da família que se casou. Mas até ela permaneceu em silêncio durante os piores episódios, sem vontade de realmente desafiar a autoridade da minha mãe em questões familiares. Tentei de tudo para conquistar o respeito deles. Ofereci jantares elaborados no meu apartamento no centro da cidade, só para ouvir críticas à minha escolha de vinho. Ofereci workshops financeiros para a família, criando estratégias de investimento personalizadas que aumentaram substancialmente o patrimônio deles, só para vê-los acreditar nas condições de mercado para o sucesso. Comprei presentes atenciosos, planejei comemorações surpresa e me esforcei ao máximo para acomodar a agenda deles. Nada funcionou.
Continuei sendo a utilidade da família, útil quando necessário, invisível quando não. O contador da família, o caixa eletrônico conveniente e a piada ocasional. Cada rejeição me desgastava, mas eu me apegava à esperança de que um dia eles reconheceriam meu valor. Essa esperança, por mais frágil que fosse, me sustentou durante anos de crueldade sutil. Até que aquele brunch de domingo mudou tudo. Os brunches de domingo foram ideia da minha mãe. A família deveria se ver regularmente e ela insistia, embora esses encontros parecessem mais obrigações do que comemorações. Mesmo assim, todo mês eu chegava à casa dos meus pais com um sorriso, trazendo doces fresquinhos da padaria artesanal perto do meu apartamento e um otimismo determinado de que talvez desta vez fosse diferente. Aquele domingo de maio em particular parecia promissor a princípio. O tempo estava perfeito, sol quente e brisa leve, pássaros cantando na magnólia que meu pai havia plantado quando compraram a casa. Mamãe havia preparado um brunch no pátio de pedra, a mesa decorada com sua toalha de mesa floral favorita e a louça da avó. Todos pareciam estar de bom humor. Rebeca, você conseguiu, disse minha mãe, beijando minha bochecha no ar. Ela cheirava a Chanel número 5 e mimosas. Estamos prestes a discutir os planos para o verão. Coloquei a caixa de doces no aparador. Trouxe aqueles croissants de amêndoa que todo mundo gosta. Que atencioso, disse ela sem entusiasmo, já se virando. Kylie estava nos contando sobre sua conferência na Suíça, ela continuou. A família inteira pode tirar férias. Sentei-me no meu lugar de sempre, entre meu tio Richard e minha prima Jenna, servindo-me de café da garrafa de prata. Kylie dominava a conversa, detalhando a conferência médica e a longa viagem à Europa que eles aparentemente estavam planejando. Poderíamos ficar uma semana em Genebra e depois talvez nos aventurarmos nos lagos italianos, disse minha mãe, animada. Thomas, poderíamos revisitar aquela vila charmosa que descobrimos na nossa lua de mel. Tomei um gole do meu café, ouvindo-os delinear umas férias em família elaboradas. Ninguém olhou na minha direção nem perguntou sobre minha disponibilidade. Pigarreei suavemente. Parece maravilhoso. Quando é a conferência em agosto? Preciso verificar minha agenda. A mesa ficou em silêncio. As sobrancelhas perfeitamente delineadas da minha mãe se arquearam levemente. Ah, Rebeca, disse ela com uma risadinha, a gente não tinha pensado mesmo. Bem, é basicamente uma viagem em família. Senti minhas bochechas corarem. Eu sou da família, disse baixinho. Meu tio Richard bufou em sua mimosa. Amanda de repente ficou muito interessada em passar manteiga na torrada. Kylie pareceu envergonhado, mas não disse nada. Claro que sim. Tecnicamente, continuou minha mãe, com a voz assumindo aquele tom específico que ela usava para explicar coisas óbvias para crianças, mas esta viagem é realmente centrada na conquista do Kylie. Além disso, usaremos o jato da família e o espaço é limitado. O jato da família que eu havia recomendado que alugassem, o jato cujo financiamento eu havia providenciado. Entendo, disse eu, mantendo a voz calma. Pensei que, como estou gerenciando as contas da família que financiam essas viagens, talvez eu pudesse ser incluída no planejamento. O sorriso da minha mãe se estreitou. Ela colocou o guardanapo ao lado do prato com cuidado deliberado, um sinal de alerta que eu aprenderá a reconhecer desde a infância. Rebeca, vamos ser honestas, disse ela. Só estamos tentando ser gentis, incluindo você nesses brunches e feriados ocasionais. Não acho que você tenha importância para as decisões desta família. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada sílaba precisa e cortante. Senti meu estômago embrulhar e um frio percorrer meu peito. Ao redor da mesa, várias reações se desenrolaram. Tio Richard riu abertamente. Amanda teve a decência de parecer desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Meu pai estudou seu prato com interesse repentino, recusando-se a me olhar nos olhos ou me defender. Diana, isso é um pouco duro, murmurou tia Patrícia, mas sem convicção. Kylie pigarreou. Mãe, qual é? O que? Minha mãe disse, na defensiva. Todos sabemos que a Rebeca é melhor com números. Ela não é exatamente a divertida da família. Só estou sendo sincera. Fiquei sentado, imóvel, anos de prática me ajudaram a manter uma expressão neutra enquanto eu me desintegrava por dentro. O brunch continuou ao meu redor, a conversa mudando para aluguéis de férias no lago como se a demolição casual do meu lugar na família não tivesse passado de um pequeno soluço de conversa. Peguei minha xícara de café com a mão firme, tomando um pequeno gole do líquido agora morno. Coloquei-a cuidadosamente de volta no pires, dobrei o guardanapo e me levantei da mesa. Acabei de me lembrar de um compromisso, disse para ninguém em particular. Bom brunch. Ninguém protestou contra minha saída. Meu pai acenou distraidamente sem olhar para cima.
Minha mãe já estava mostrando fotos de vilas italianas, em seguida veio a linha de crédito compartilhada. Eu a criei na minha conta principal, com membros da família como usuários autorizados. A responsabilidade legal e a obrigação eram exclusivamente minhas, embora eu estivesse usando fielmente os fundos da família para cobrir os pagamentos. Baixei extratos do ano anterior, anotando como cada membro da família utilizou seu acesso. Kylie frequentemente cobrava de restaurantes caros e roupas de grife. Amanda usava o cartão principalmente para pagamentos de BMW e tratamentos de spa. Meus pais cobravam de tudo, desde compras de supermercado até sua extensa coleção de vinhos e utensílios domésticos. Criei uma planilha detalhando todos os serviços financeiros que eu prestava à família: administrar sua carteira de investimentos milionária, preencher suas complexas declarações de imposto de renda, negociar suas apólices de seguro, cuidar da administração de seus diversos ativos imobiliários e coordenar com seu advogado especializado em questões imobiliárias. Serviços que custariam centenas de milhares de dólares por ano se contratassem profissionais. Na hora do almoço, o panorama estava cristalino. Minha família não se beneficiava apenas da minha expertise, eles dependiam dela. Seu estilo de vida confortável, sua segurança financeira e até mesmo suas preciosas férias na Europa dependiam da minha gestão cuidadosa. A ironia era impressionante, eles me dispensaram e, ao mesmo tempo, precisavam de mim mais do que imaginavam. Fiz uma pausa para ligar para minha amiga Stephanie, uma advogada corporativa que conheci na Harvard Business School. Mantivemos contato ao longo dos anos, e ela era uma das poucas pessoas que entendia a dinâmica da minha família. Eles disseram o quê? Exclamou ela depois que contei o incidente do brunch. Becca, isso é mais do que desrespeitoso. Isso é abuso emocional. Eu sei, respondi baixinho. Há anos que venho inventando desculpas para eles. Então, o que você vai fazer? Hesitei. Mas então expressei o pensamento que vinha se formando desde a manhã. Estou pensando em me separar financeiramente de vez. Ótimo, disse ela com firmeza. Já deveria ter feito isso há muito tempo. O que posso fazer para ajudar? Você pode revisar alguns documentos para mim? Quero ter certeza de que estou procedendo legalmente. Mande-os. E Rebecca, você merece mais do que isso. Sempre mereceu. Após nossa ligação, elaborei um plano abrangente. Primeiro, entraria em contato com um corretor imobiliário para discutir a venda da casa. Segundo, encerraria a linha de crédito compartilhada após transferir todas as despesas legítimas da empresa familiar para as contas pessoais dos meus pais. Terceiro, transferiria a gestão da carteira de investimentos da família para meu colega Jackson, com um período de transição de 1 mês durante o qual eu documentaria tudo. Os serviços de assinatura eram outra questão. Ao longo dos anos, usei meus cartões para simplificar os pagamentos da família para tudo, desde serviços de streaming a assinaturas de clubes de vinhos, passando pela academia do Kylie e o serviço de entrega de refeições da Amanda. Tudo precisaria ser cancelado ou transferido. Passei a tarde fazendo ligações e enviando e-mails colocando meu plano em ação. Cada passo foi metódico, profissional e completamente legal. Eu não estava pegando nada que não fosse meu nem me recusando a devolver nada que pertencesse a eles. Eu estava simplesmente me retirando da equação. A cada ligação, a cada assinatura, a cada confirmação, eu senti algo mudando dentro de mim. A garota que passará a vida buscando aprovação estava sendo substituída por uma mulher que entendia seu valor, com ou sem a validação familiar. A mágoa permanecia uma ferida dolorosa no meu coração, mas junto com ela crescia algo novo, o respeito próprio. Naquela noite liguei para minha tia Patrícia. Embora nem sempre me apoiasse, ela ocasionalmente demonstrava gentileza genuína, e achei que ela merecia um aviso prévio. Decidi fazer algumas mudanças depois do brunch de ontem, expliquei depois das gentilezas. Ah, querida, sua mãe não quis dizer o que pareceu, disse ela imediatamente, voltando ao padrão familiar de desculpar o comportamento de Diana. Ela quis dizer exatamente o que disse, tia Patrícia, respondi. E está tudo bem. Me ajudou a ver as coisas com clareza. Que tipo de mudanças? Perguntou ela cautelosa. Estou me desvinculando financeiramente da família. Você não será afetada diretamente, mas pode ouvir de outras pessoas. Queria que entendesse que não é por maldade. Houve uma longa pausa antes que ela voltasse a falar, com a voz mais suave. Eu entendo mais do que você imagina, Rebecca. Faça o que precisa fazer. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, senti os primeiros lampejos de dúvida. Será que eu estava exagerando? Isso prejudicaria irreparavelmente meu relacionamento com a minha família? Mas então me lembrei das palavras da minha mãe, do riso do meu tio, do silêncio do meu pai.
O padrão nunca mudaria a menos que eu o mudasse primeiro. Coloquei meu celular no modo não perturbe, me aninhei com Luna e pela primeira vez em anos, dormi profundamente sem sonhos. A decisão estava tomada. O plano estava em andamento. Não havia mais volta. O mercado imobiliário em Vermont estava surpreendentemente ativo para maio. Minha corretora, Melissa, ligou com notícias empolgantes apenas 3 dias depois de anunciar o chalé. Tenho vários interessados, disse ela. Um casal está particularmente motivado. Eles estão oferecendo $15.000 acima do preço pedido para uma venda rápida à vista. Sentei-me à minha mesa, olhando para o horizonte de Boston. Eles entenderam que o imóvel está sendo vendido no estado em que se encontra totalmente mobiliado? Sim, isso é parte do apelo para eles. Eles querem uma casa de férias pronta para morar que possam começar a usar imediatamente. A cabana que minha família considerava deles pertenceria a estranhos em poucas semanas, o lugar onde passávamos o dia de ação de graças e os fins de semana de verão, onde Kylie ensinava o filho a pescar, onde meu pai dizia ser o melhor em seus pensamentos. Senti uma pontada momentânea de culpa, rapidamente seguida pela lembrança da voz desdenhosa da minha mãe. Não acho que você seja importante. Vamos aceitar a oferta, eu disse com firmeza. Com que rapidez podemos fechar o negócio? 2 semanas, se tudo correr bem. Perfeito. Mande a papelada. Depois de desligar, fui até a cozinha e me servi de uma taça de vinho. Aquilo estava realmente acontecendo. A primeira pedra do dominó estava caindo. Parte de mim esperava me sentir vitoriosa, mas em vez disso, senti uma mistura complexa de tristeza e alívio. Eu não estava gostando de magoar minha família. Eu estava simplesmente me recusando a continuar sendo magoada por eles. No dia seguinte, visitei meu banco para tratar da linha de crédito compartilhada. O gerente de banco pessoal, James, trabalhava comigo há anos e me recebeu calorosamente. O que posso fazer por você hoje, senhorita Carter? Preciso encerrar a linha de crédito compartilhada da família, disse eu, deslizando as informações da conta. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. A linha inteira? Esta é uma conta substancial. Sim, a linha inteira. Já transferi todas as despesas comerciais legítimas recorrentes para outras contas. Gostaria de avisar os usuários autorizados com 48 horas de antecedência antes do encerramento total. Claro, enviaremos notificações formais. Posso perguntar se houve algum problema com o serviço? Sorri educadamente. Nenhum problema com o banco. Apenas uma mudança nos arranjos financeiros da família. James assentiu profissionalmente, embora a curiosidade persistisse em seus olhos. Ele processou a papelada e eu assinei onde indicado. Mais uma peça de dominó derrubada. De volta ao meu escritório, redigi e-mails para todos os serviços de assinatura: Netflix, Hulu, HBO, Apple Music, Spotify Premium, Wine Club, Whisky Club, Tears of the Month, entregas de kits de refeição da Amanda, assinatura da academia de luxo do Kylie, assinaturas da Fashion Box da minha mãe, clube de livros raros do meu pai. Cada e-mail era profissional e direto, solicitando cancelamento imediato ou informações de transferência. A transição da carteira de investimentos foi mais complexa. Agendei uma reunião com Jackson, explicando que precisava transferir a gestão das contas da minha família. É uma carteira significativa, disse ele, revisando os números. Posso perguntar por que você está transferindo? Essas contas tiveram um desempenho excepcional sob sua gestão. Motivos pessoais, respondi simplesmente. Mas vou ajudar na transição. Preparei documentação detalhada de todos os investimentos, estratégias e preferências familiares. Jackson, sempre profissional, assentiu. Cuidarei bem deles. Você continuará administrando seus investimentos pessoais por meio de nós? Com certeza. Essa mudança afeta apenas as contas da família. Passei o dia seguinte criando resumos financeiros abrangentes para cada membro da família, detalhando exatamente o que eu havia conseguido para eles, quais mudanças estavam sendo feitas e quais ações eles precisariam tomar no futuro. Eu estava sendo mais generoso do que o necessário, mas queria ser absolutamente irrepreensível. Não se tratava de deixá-los financeiramente presos, tratava-se de me remover da equação. Enquanto eu trabalhava, notificações começaram a aparecer no meu celular. Serviços de assinatura confirmando cancelamentos, o banco verificando o início do processo de encerramento da linha de crédito, o corretor imobiliário enviando a aceitação assinada da oferta da cabana. A cada notificação, a realidade do que eu estava fazendo se tornava mais concreta. Depois de anos sendo a gestora financeira confiável e complacente da família, eu estava impondo limites. Era assustador e libertador em igual medida.
Naquela noite, enquanto preparava o jantar, recebi a primeira mensagem confusa da Amanda. Ei, aconteceu algo estranho com a entrega da minha refeição. Estão dizendo que o método de pagamento é inválido. Não respondi imediatamente. Isso foi só o começo. Na manhã seguinte, chegaram os documentos de fechamento da venda da cabana. Revisei cada página cuidadosamente antes de assinar, lembrando-me do dia em que a comprei. Como fiquei animado para surpreender a família com um lugar que pudesse nos unir, como fui ingênuo. Ao assinar a última página, transferindo a propriedade para o jovem casal que se apaixonara por ela sem vê-la, senti um peso saindo de mim. A propriedade que simbolizava minha tentativa desesperada de comprar a aprovação da família não era mais minha. O dinheiro seria transferido para minha conta pessoal em poucos dias. No final da semana, a maior parte do meu plano já estava executada. A cabana estava vendida. A linha de crédito estava fechada. Os serviços de assinatura estavam cancelados. A transição da carteira de investimentos estava em andamento. Eu havia feito tudo de forma metódica e legal, documentando cada etapa para me proteger de possíveis acusações. Eu ainda não tinha notícias diretamente dos meus pais ou do Kyle, embora Amanda tivesse enviado várias mensagens cada vez mais irritadas sobre várias assinaturas. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que o impacto total os atingisse. Naquela noite de sábado, uma semana após o fatídico brunch, preparei um jantar simples, abri uma garrafa de bom vinho e me acomodei na minha varanda com Luna. A noite de primavera estava amena, as luzes da cidade começando a cintilar com o cair da noite. Eu me sentia estranhamente em paz, apesar de saber da tempestade que estava prestes a desabar. Como se tivesse sido avisado, meu celular acendeu com uma notificação. Depois outra e mais outra. O grupo de bate-papo da família subitamente explodiu em atividade. Tomei um gole de vinho e abri as mensagens. O acerto de contas havia começado. A primeira mensagem no chat do grupo familiar foi de Kyle. A mensalidade da academia de mais alguém foi cancelada? Estão falando algo sobre verificação de pagamento. Antes que alguém pudesse responder, Amanda interrompeu. Todas as minhas assinaturas foram canceladas, Netflix, Hulu, até a minha entrega de refeições. O que está acontecendo? Meu pai, normalmente reservado em conversas em grupo, acrescentou. A entrega do clube de vinhos da Diana foi recusada hoje. Algo sobre o método de pagamento não ser mais válido. Então minha mãe, a camareira, disse que o último depósito direto dela não foi efetuado. Rebeca, você está vendo essas mensagens? Parece que há um problema com as contas que você gerencia. Observei a conversa se desenrolar sem responder, tomando goles de vinho enquanto a confusão se transformava em frustração e, em seguida, em compreensão. Amanda, espera aí. Becca, você cancelou nossas assinaturas compartilhadas? Kyle, Rebeca, me liga o mais rápido possível. Tem algo errado com o cartão de crédito da família. Deixei meu celular de lado e olhei para o horizonte da cidade. 3, 2, 1. Meu telefone tocou. Mãe. Deixei cair na caixa postal. Tocou novamente imediatamente. Pai, desta vez. Novamente na caixa postal. O grupo de bate-papo continuou a fervilhar com mensagens que variavam de confusas a exigentes. Eu me sentia estranhamente distante de tudo aquilo, como se estivesse assistindo a um filme sobre o drama familiar de outra pessoa. Após a quinta ligação em 10 minutos, decidi enviar uma mensagem simples para o grupo. Fiz algumas mudanças nos arranjos financeiros que eu administrava anteriormente. Nada ilegal ou impróprio foi feito. Explicarei tudo no próximo fim de semana. Isso desencadeou uma nova torrente de mensagens. Kyle, o que mudou? Por que isso não foi discutido com a família primeiro? Amanda, você não pode simplesmente tomar decisões que afetam a todos nós sem nos consultar. Mãe, Rebecca e Carter, me ligue agora mesmo. A ironia era quase risível. De repente minha contribuição era essencial, minha presença necessária, minhas decisões extremamente importantes. As mesmas pessoas que me dispensaram agora exigiam minha atenção imediata. Desativei as notificações do bate-papo em grupo e voltei para o meu vinho e para a vista tranquila do entardecer. A verdadeira bomba ainda nem havia caído. A manhã de domingo trouxe a próxima onda. Eu estava tomando um café da manhã tranquilo quando meu celular tocou com uma ligação do tio Richard. Curioso para saber o que ele diria, atendi. Rebeca, ele latiu sem rodeios. Que diabos está acontecendo com a cabana? Frank Matthews, o vizinho, disse que tem um jovem casal tirando as medidas para cortinas. Disse que lhe contaram que acabaram de comprar a casa. Tomei um gole tranquilo do meu café. Isso mesmo. A venda foi fechada na sexta-feira. Houve um momento de silêncio atordoado antes que ele explodisse.
Você vendeu o chalé da família sem discutir com ninguém? Perdeu a cabeça? Era a minha cabana, tio Richard. Comprada com a minha herança com o título em meu nome. Eu tinha liberdade para vendê-la como quisesse. Mas essa é a propriedade de férias da família. Seus pais estão planejando passar julho lá. Os filhos do Kyle adoram aquele lugar. Sim, eu sei. Todos gostavam de usar minha propriedade. Infelizmente, as coisas mudam. Isso é absolutamente inaceitável. Sua mãe vai ficar furiosa. Imagino que sim, concordei, afável. Adeus, tio Richard. Encerrei a ligação e bloqueei o número dele, algo que eu deveria ter feito anos atrás. Em poucos minutos, meu telefone vibrava sem parar. Ligações dos meus pais, Kyle, Amanda e vários parentes. Mensagens de texto que variavam de confusas a ameaçadoras. E-mails exigindo explicações. Passei o dia em atividades tranquilas visitando minha livraria favorita, almoçando em um café tranquilo, dando uma longa caminhada pelo porto. Meu telefone continuava vibrando com notificações que eu ignorava firmemente. À noite, o tom das mensagens mudou de exigências raivosas para perguntas preocupadas e, finalmente, para pedidos relutantes de conversa. A última mensagem de voz da minha mãe quase soava preocupada. Rebecca, não tivemos notícias suas o dia todo. Estamos preocupadas. Por favor, ligue de volta para que possamos discutir o que está te incomodando. Sorri diante daquela tática de manipulação tão familiar. No mundo da minha mãe, qualquer ação que a incomodasse devia advir do problema emocional de outra pessoa, nunca do seu próprio comportamento. A manhã de segunda-feira trouxe consequências profissionais. Recebi um e-mail cuidadosamente redigido de Jackson. Rebecca, seu pai entrou em contato comigo a respeito da transição da pasta da família. Ele parece bastante surpreso com o ocorrido e expressou preocupação em prosseguir sem consulta familiar. Dado o compromisso do nosso escritório com a comunicação clara com todas as partes, poderíamos agendar uma reunião para garantir que todos estejam alinhados? Respondi com igual profissionalismo. Jackson, como discutimos, sou o gestor autorizado dessas contas e tenho plena autoridade legal para transferir a gestão delas. Meu pai não tem nenhum papel oficial nessas decisões. Por favor, prossiga conforme o planejado. Se você não se sentir à vontade com esse acordo, eu entendo, mas precisarei transferir as contas para outro consultor imediatamente. A resposta dele veio rápida, recuando. Não precisa disso, Rebecca. Valorizamos muito seu negócio. Continuarei conforme as instruções. Ao longo do dia, a abordagem da família evoluiu. Mensagens de texto se oferecendo para me ouvir e entender minhas preocupações. Mensagens de voz sugerindo terapia familiar. Até mesmo um e-mail do meu pai propondo uma reunião de negócios para discutir a reorganização das finanças da família, de uma forma que reconheça suas contribuições. Na terça-feira, o desespero estava se instalando. Minha mãe mandou uma mensagem que quase soou como um pedido de desculpas. Rebecca, se isso é sobre o que foi dito no brunch, talvez eu tenha falado muito duramente. Você sabe como eu posso ser antes da minha segunda mimosa. Por favor, ligue para resolvermos isso. Kyle, sempre pragmático, foi direto ao ponto. Becca, seja lá o que a mamãe disse, podemos resolver, mas preciso acessar as contas de investimento o mais rápido possível. Estou fechando um novo imóvel para férias na semana que vem e estava contando com esses fundos. Senti uma pontada de dor ao ouvir isso. Kyle estava comprando um imóvel para férias, algo que jamais teria ocorrido a ninguém quando eu era dono do chalé. Isso ilustrava perfeitamente meu lugar na hierarquia familiar. A verdadeira crise chegou na quarta-feira à noite, quando meu pai ligou de um número desconhecido que atendi sem reconhecer. Rebecca, disse ele com a voz estranhamente agitada, os cartões de crédito da família estão sendo recusados em todos os lugares. Sua mãe estava na Nordstrom e teve que deixar suas compras para trás. Isso já foi longe demais. Eu fechei a linha de crédito compartilhada, confirmei calmamente. Como eu era o titular principal da conta, esse era meu direito. Mas por quê? Que motivo você poderia ter para perturbar a família inteira dessa maneira? Respirei fundo. Lembra do brunch de domingo, pai? Quando a mamãe disse que você só estava sendo gentil me incluindo, e que eu não deveria achar que sou importante. Lembra do que disse em minha defesa? Houve um longo silêncio. Nada, continuei. Você não disse nada. Você nunca disse nada quando ela me dispensou. Então agora estou me retirando da equação. Chega de gerenciamento financeiro. Chega de cabana. Chega de despesas compartilhadas que eu acompanho e organizo enquanto sou tratada como algo secundário. Rebecca, você está exagerando. Sua mãe às vezes fala sem pensar. Não se trata de um comentário.
Trata-se de uma vida inteira sendo valorizada pelo que ofereço, e não por quem eu sou. Chega disso. Precisamos discutir isso em família. Vamos! Domingo ao meio-dia, no meu apartamento. Enviarei convites do calendário. Com isso, encerrei a ligação. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, meu celular acendeu com uma última mensagem. Era da tia Patrícia. Fiquei sabendo de tudo. Aliás, acho você incrivelmente corajosa. Aconteça o que acontecer no domingo, lembre-se de que se defender nunca é errado. Sorri, grata pela pequena confirmação, e desliguei o celular. O cenário estava pronto para o confronto de domingo. Eu precisava me preparar. Passei os dias que antecederam a reunião familiar preparando minha casa e a mim mesma. Limpei meu apartamento já arrumado com perfeição. Encomendei uma seleção de doces da mesma padaria que havia levado para aquele brunch fatídico e organizei os assentos na minha sala de estar de modo que eu pudesse ficar de frente para todos. Mentalmente ensaiei o que queria dizer, consultando meu terapeuta em uma sessão de emergência na tarde de sexta-feira. Lembre-se, disse o Dr. Lewis, eles tentarão minimizar seus sentimentos, reformular a narrativa e possivelmente atacar seu caráter. Mantenha o foco nos comportamentos específicos e nos seus limites daqui para frente. E se eles se recusarem a reconhecer qualquer irregularidade? Perguntei. Então você tem informações valiosas sobre se a reconciliação é possível, disse ela gentilmente. Você não pode controlar a reação deles, apenas suas próprias ações. O domingo chegou, claro e ensolarado. Precisamente ao meio-dia, minha campainha tocou. Respirei fundo, alisei meu vestido azul marinho simples, mas elegante, e abri a porta. Eles vieram como uma frente unida. Mamãe, papai, Kylie, Amanda e até o tio Richard. Tia Patrícia estava um pouco afastada, me dando um pequeno sorriso encorajador. Por favor, entrem, eu disse, dando um passo para o lado. Obrigada por terem vindo. Eles entraram na minha sala de estar, observando os assentos cuidadosamente dispostos, o serviço de café, os doces dispostos na bandeja de prata da minha avó, um lembrete deliberado da minha conexão com o legado da família. Bem, disse minha mãe, olhando ao redor com um desdém mal disfarçado, vocês certamente se deram ao trabalho. Acredito que esta conversa merece a devida atenção, respondi calmamente, gesticulando em direção aos assentos. Por favor, fiquem à vontade. Eles se acomodaram no meu sofá sessional enquanto eu me acomodei na poltrona em frente, criando um ponto focal natural. Percebi que estavam sentados em sua configuração familiar habitual, os pais no centro, Kylie ao lado do pai, Amanda ao lado da mãe, o tio Richard na periferia. Meu pai pigarreou, claramente planejando assumir o controle, como sempre fazia nas reuniões de família. Rebeca, estamos aqui para discutir as medidas preocupantes que você tomou recentemente: vender um imóvel, fechar contas, cancelar serviços. Antes de chegarmos a isso, interrompi calmamente. Quero explicar por que essas ações foram necessárias. Minha mãe suspirou dramaticamente. Se é sobre o que eu disse no brunch, já disse que falei precipitadamente. Não se trata de um comentário, eu disse, repetindo o que havia dito ao meu pai ao telefone. Trata-se de um padrão de comportamento que existiu durante toda a minha vida. Que padrão? Perguntou Kylie, aparentemente genuinamente confuso. Você sempre foi incluído nos eventos familiares. Incluído, sim. Valorizado? Não. Olhei para cada um deles. Passei anos gerenciando as finanças da família, criando sistemas que economizam tempo e dinheiro para todos, lidando com portfólios complexos e estratégias fiscais que custariam centenas de milhares para terceirizar. E, no entanto, quando decisões importantes são tomadas, como planejar uma viagem em família para a Europa, sou uma ideia secundária. Isso não é justo, protestou Amanda. A viagem à Suíça foi centrada na conferência do Kylie. Fazia sentido para que a família toda fosse, menos eu. Terminei por ela, apesar de eu ter administrado as contas que financiariam essa viagem. Apesar de eu ter providenciado o aluguel do jato que você planeja usar. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Rebeca, disse meu pai com sua voz sensata de empresário, todos nós apreciamos o trabalho financeiro que você faz pela família. Talvez não tenhamos expressado isso adequadamente. Não se trata de reconhecimento, pai. Trata-se de respeito, de ser tratado como um membro igual desta família, não apenas como um conveniente gestor financeiro. Claro que você é igual, disse minha mãe com desdém. Não seja tão sensível. Tio Richard bufou. Igual? Diana, você literalmente disse a ela que ela não importava no brunch do domingo passado. Todos os olhares se voltaram para ele, surpresos. Até ele pareceu assustado com as próprias palavras. O quê? Disse ele na defensiva. Só estou dizendo o que aconteceu. Eu estava lá.
O rosto da minha mãe corou. Eu não disse que ela não importa. Eu disse: você disse que estava apenas sendo gentil me incluindo, e que eu não deveria achar que sou importante nas decisões desta família. Terminei baixinho. O tio Richard riu. O pai não disse nada. Kylie pareceu desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Amanda examinou as unhas. Você deixou de fora o contexto, insistiu minha mãe. Estávamos discutindo uma viagem específica. O contexto é a minha vida inteira, mãe, interrompi. O contexto é ser valorizada pelo que ofereço, e não por quem eu sou. O contexto é ver Kylie e Amanda receberem reconhecimento e inclusão enquanto sou tratada como algo secundário. O contexto é o papai nunca me defender quando você me dispensa. Meu pai se remexeu, desconfortável. Rebecca, a dinâmica familiar é complexa. Sem dúvida, concordei. É por isso que simplifiquei a minha. A cabana era legalmente minha e eu a vendi. A linha de crédito estava em meu nome e eu a cancelei. As assinaturas estavam nos meus cartões e eu as cancelei. A carteira de investimentos que gerenciei por anos está sendo transferida para outro consultor. Mas por quê? Perguntou Amanda. Por que punir todo mundo por um comentário? Não estou punindo ninguém. Estou estabelecendo limites. Não estou mais disposta a prestar serviços financeiros a quem não me respeita. Isso é sobre dinheiro? Perguntou Kylie, incrédulo. Você está mantendo as finanças da família reféns porque seus sentimentos foram feridos? Olhei para ele fixamente. Não, Kylie. Isso é sobre reconhecer que eu mereço respeito básico, algo que esta família sempre me negou. Então, o que você quer? Perguntou meu pai, pragmaticamente. Um pedido de desculpas? Mais reconhecimento pelas suas contribuições? O que será necessário para restaurar os acordos anteriores? A pergunta revelou muita coisa. Não como podemos consertar nosso relacionamento com vocês, mas como podemos recuperar os serviços financeiros que vocês prestaram. Não quero nada, respondi simplesmente. Não estou negociando. Estou informando sobre as mudanças que já fiz. Preparei pastas individuais para cada um de vocês com documentação completa de suas situações financeiras, recomendações para seguir em frente e informações de contato de excelentes consultores financeiros que podem substituir meus serviços. Peguei as pastas da minha mesa e as distribuí. Tudo está organizado e claro. Você verá que essa transição será muito mais tranquila do que imagina. Minha mãe deixou a pasta fechada na mesa de centro. Isso é ridículo. Somos uma família. Famílias não marcam pontos nem cobram uns dos outros por ajuda. Você tem razão, concordei. As famílias devem apoiar-se por amor, não por obrigação. Devem valorizar cada membro igualmente, não apenas pelo que podem oferecer. Devem defender-se mutuamente quando alguém está sendo maltratado. Olhei ao redor da sala. Passei anos tentando conquistar meu lugar nesta família. Comprei o chalé na esperança de que nos unisse. Administrei as finanças na esperança de que minha expertise fosse valorizada. Organizei, simplifiquei e apoiei os objetivos e sonhos de todos, enquanto os meus eram tratados como secundários. Cansei de tentar conquistar o que deveria ser dado de graça. Então, você está só o quê? Cortando laços com a família? Perguntou Kylie com uma preocupação genuína finalmente transparecendo em sua expressão. Não respondi gentilmente. Estou estabelecendo as condições sob as quais estou disposto a fazer parte desta família daqui para frente. Não administrarei mais as finanças de ninguém, exceto as minhas. Não darei mais consultoria financeira gratuita. Participarei de eventos familiares apenas quando realmente necessário, não por obrigação. E como vamos saber quando você é realmente desejada? Perguntou minha mãe, sarcasticamente. Na verdade, é bem simples, mãe. Me convide porque quer a minha companhia, não porque precisa de algo de mim. Peça minha opinião porque você a valoriza, não como uma reflexão tardia. Me defenda quando eu for desrespeitada, mesmo que seja desconfortável. Pensei em recusar, mas decidi comparecer com limites claros e baixas expectativas. Para minha surpresa, o jantar foi quase agradável. Minha mãe permaneceu um tanto distante, mas fez esforços visíveis para me incluir nas conversas. Kylie perguntou sobre meu trabalho voluntário com interesse genuíno. Amanda compartilhou histórias de seus casos recentes sem o clima competitivo que normalmente caracterizava nossas interações. Você parece bem, Rebecca, disse minha mãe enquanto esperávamos pela sobremesa. Há algo diferente em você. Estou bem, respondi simplesmente. Ela assentiu, com algo parecido com respeito brilhando brevemente em seus olhos. O verdadeiro teste veio 3 meses depois, quando a esposa de Kylie, Jessica, deu à luz seu segundo filho, uma menina a quem deram o nome de Elise. A família se reuniu no hospital para dar as boas-vindas à mais nova integrante.
Enquanto eu segurava minha sobrinha pequenina, Kylie me olhou com uma seriedade inesperada. Jéssica e eu esperávamos que você considerasse ser madrinha da Elise. Olhei para ele, surpresa. Sério? Sério, confirmou Jéssica da cama do hospital. Você é a pessoa mais responsável e compassiva que conhecemos, Rebecca. Queremos que Elise tenha você como guia na vida dela. O pedido pareceu significativo, não por qualquer implicação financeira, mas porque reconhecia qualidades em mim que iam além da minha utilidade para a família. Reconheceu meu caráter, meus valores, minha capacidade de amar. Eu ficaria honrada, disse eu, olhando para o bebê adormecido. Quase um ano depois daquele brunch fatídico, organizei um jantar no meu apartamento. Ao redor da minha mesa estavam Stephanie, Jackson e seu marido David, Emma e, para surpresa de muitos, tia Patrícia e meu pai. Minha mãe havia recusado o convite. Algumas mudanças demoram mais que outras, mas a ausência dela não diminuiu o aconchego da noite. Enquanto saboreávamos a sobremesa e o café, meu pai ergueu o copo em um brinde. A Rebecca, disse ele, que teve a coragem de ensinar truques novos a um velho. Mais tarde, quando os convidados estavam indo embora, ele se demorou. Estou orgulhoso de você, disse ele baixinho. Não pelo seu sucesso ou pela sua perspicácia financeira, embora impressionante. Estou orgulhoso da sua força, da sua integridade, da sua disposição para exigir o respeito que merece. Eu deveria ter lhe dado isso de bom grado há muito tempo. Não foi um final de conto de fadas. Minha mãe e eu mantivemos um relacionamento cuidadoso e limitado. Kylie às vezes caía em velhos padrões. Amanda ainda fazia comentários competitivos de vez em quando. Mas algo fundamental havia mudado, não apenas na forma como me tratavam, mas na forma como eu me permitia ser tratada. A cabana se foi, mas em seu lugar cresceu algo mais valioso: respeito próprio e conexões genuínas baseadas na apreciação mútua, em vez de obrigação ou utilidade. Eu finalmente aprenderá que família, a verdadeira família, não se define por laços de sangue ou linhas de crédito compartilhadas, mas por respeito, apoio e amor dados livremente. Às vezes, a atitude mais corajosa que podemos tomar é simplesmente nos afastar da mesa onde o respeito não é servido. Às vezes, a herança mais valiosa não é dinheiro ou propriedade, mas a coragem de dizer: eu sou importante. Não pelo que eu ofereço, mas por quem eu sou. Se você já teve dificuldades com familiares que o desvalorizaram, lembre-se de que estabelecer limites não é egoísmo, é necessário. Você já precisou enfrentar a família pelo seu próprio bem-estar? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre como encontrar força em relacionamentos difíceis. Obrigada por acompanhar minha jornada e lembre-se, você importa exatamente como você é.